Meninas, vamos lá então. Todo mundo a posto? Vamos lá, Pro. Vamos. Amanhã tá fria, tá gelada, né? Mas vamos seguindo. Meninas, eu chamei vocês para fazer essa aula, que acho que é uma aula bem interessante. É um estudo de caso relacionado ao paciente cirrótico, né? Por uma cirrose hepática. E aí nós vamos discutir algumas coisas sobre SAI, o que deve acontecer quando nós estivermos com um paciente admitido na unidade por cirrose, tá? Então vamos ver aqui. O estudo de caso, ele diz lá, né, a historinha dele, o histórico dele. APBF, de 27 anos, sexo feminino, né, uma mulher católica, natural de Campinas, portadora de cirrose hepática. Ela foi admitida na unidade de referência com quadros de ascite volumosa há 2 semanas. Aumento do volume abdominal, paciente refere desconforto abdominal e cansaço, diminuição da eliminação urinária e nega alergia de tabagismo e etilismo também. Faz uso de omeprazol e relata o uso de ciprofloxacino e metronidazol. Está em enfermaria sendo monitorada pela equipe de enfermagem. Muito bem. A partir daí, nós temos que observar algumas coisas que eu vou pegar aqui para vocês. Deixa eu só passar o slide. E aí, quando eu vou evoluir esse paciente a partir deste histórico que eu li para vocês, eu tenho que me atentar a algumas coisas. O quê? Se essa paciente ela está consciente, né? Então, o nosso histórico não diz nada que ela está inconsciente ou está confusa, então eu já começo a minha evolução dizendo que essa paciente é uma paciente consciente, é uma paciente que está orientada, é uma paciente que eu posso dizer que está febril e eupneica, porque ela não tem nenhuma alteração aqui no meu histórico. Também a questão do padrão do sono dessa paciente. Não tenho nenhuma queixa disso, vírgula. Aí eu vou evoluindo como sono e repouso prejudicado ou não. Aqui eu coloquei como prejudicado porque o aumento deste volume prejudica bastante a questão respiratória muitas vezes. E aí isso atrapalha lá no padrão de sono dela também. Outra coisa também que é importante é a questão do desconforto que ela está sentindo, que relata aí no histórico dela, por conta do aumento do volume, né? E esse desconforto para ela causa um cansaço. No caso dela, pacientes que têm cirrose, geralmente ele é ictérico, né? Então é importante eu colocar que a pele da paciente, muitas vezes ela pode estar hidratada, porém, entre parênteses, eu coloco lá a icterícia dessa paciente. É importante também colocar se ela tem seborreia, os dentes, ver se tá boa, se não tá, se tem muita cárie. É importante verificar essa questão oral da paciente também. E aí eu coloquei aí dentição prejudicada, porque eu acho que essa paciente aí não tinha muitos dentes. Aí eu coloco lá, e isso prejudica na sua mastigação também. A mucosa da paciente é importante sempre verificar, então sempre que for avaliar o paciente, peça para que ele abra a boca. Se você tiver uma lanterninha, sempre olhe com a lanterna para ver se tem alguma ferida, alguma lesão nessa mucosa, tá? No caso, eu coloquei que a mucosa dela era íntegra e a língua estava saburosa, que é uma língua que está meio áspera, às vezes quase com uma formação de algumas casquinhas, tá? Passando aí, eu fui para a questão dos ruídos aéreos presentes no abdômen dela. Lembrando que o foco dessa paciente ali
era o abdômen dela por conta da ascite dessa paciente, né? Então eu tenho que focar o meu exame físico nessa paciente na questão do abdômen. E aí eu verifiquei os ruídos hidroaéreos presentes no abdômen, né? Era um abdômen flácido, indolor à palpação, tinha ausência de alteração e percussão assimétrico, né? Outra questão também importante é ausência de retração, ondulação e sem ruídos adventícios. Isso o que que é? Se você pegar e der vários toques de um lado do abdômen, você observa se o abdômen ele faz algumas ondas, né? Porque isso é bem característico do paciente com ascite. Então, quando você bate de um lado, observa se faz ondas no abdômen deste paciente, essas ondulações, tá? Os sinais vitais aí eu coloquei que ela estava com 36,5 de temperatura, a pressão dela era uma pressão alta, estava 200 por 80 milímetros de mercúrio, um pulso de 20 por minuto e uma frequência cardíaca de 78. Então, aí eu coloco que, aliás, eu coloquei 20, não é 120, tá, gente? Eu coloco aí que os sinais vitais do paciente está preservado neste momento, tá? Outra coisa importante, quando nós nos deparamos com o paciente, é a questão do diagnóstico. E aí, eu evoluí meu paciente, eu entendi que esse paciente, ele já tem algumas modificações do seu corpo, lá como o volume do seu abdômen, né, o seu cansaço, o tempo já que ela está internada, né, o tempo dessa CIT que está aí por 2 semanas. Aí eu fiz aí a minha evolução, muito simples, foquei meu exame físico no abdômen desta paciente, que é onde está o problema, e eu vou pensar agora no diagnóstico. Quando eu penso no diagnóstico, eu tenho que começar a levar algumas considerações. Primeiro, que nós temos que lembrar do Nanda Nick Knock, né? O Nanda é as intervenções, os diagnósticos, o Nick são as intervenções e o Knock os resultados esperados que nós temos após evoluir esse paciente e dar as condutas e esperar o que vai acontecer com esse paciente. Entender também que é importante nesse diagnóstico que ela tenha uma nutrição, aliás, que ela apresenta uma nutrição desequilibrada. Isso faz com que ela tenha menos que a necessidade corporal que ela precisa diariamente para ela, né? E isso está na incapacidade do organismo dela absorver esses nutrientes. Ótimo esse diagnóstico. Importante também observar a intolerância das atividades, que isso prejudica. Então, se ela tem cansaço, ela já não consegue realizar as suas atividades básicas, diárias. A questão da fraqueza, que ela fala lá no histórico dela, que ela tem muito cansaço. Isso está relacionado à questão de fraqueza generalizada associado. Eu tenho uma característica também definidora da queixa, da fadiga dela. E aí você tem um paciente que vai ter também, além da sua fraqueza, ela apresenta um desconforto ou até mesmo uma dispneia importante. E aí penso na nutrição, que também ela não está tendo, está absorvendo menos do que ela necessita. Isso é prejudicial, porque senão ela não tem energia para desenvolver também as suas atividades. Isso é importante observar no diagnóstico. Passando o diagnóstico, eu vou pensar nas intervenções. Como que eu vou fazer a intervenção dessa paciente? Então, eu já sei que ela é uma paciente que está com fraqueza, fadiga generalizada, ela tem uma intolerância à atividade, ela tem uma nutrição desequilibrada, onde ela absorve menos do que ela precisa. E aí eu penso aí nas minhas intervenções. Quando eu penso nas intervenções, eu tenho que pensar o seguinte: determinar os fatores que estão relacionados ao seu tratamento.
E isso também está correlacionado com a questão dos efeitos colaterais e interações farmacológicas que essa paciente possa vir ter, tá? É importante fornecer informações sobre os efeitos dessas medicações que ela venha a fazer o uso, que estão prescritas, a questão do estilo de vida, dos fatores de saúde em geral e a sua tolerância à atividade tem que ser bem conversado com essa paciente, explicar a questão da nutrição, a sua importância, a ingestão adequada de líquidos, interrupção, no caso, se o paciente for fumante, o tabagismo é importante neste momento ser cessado, e principalmente que nós temos que nos atentar é a questão da saúde mental. Então, quando nós pensamos em saúde mental, é um outro processo que nós temos que trabalhar com o nosso paciente, que está muito abalado, está fragilizado neste momento. Quando isso tudo acontece, então eu também tenho condições de identificar também um risco da desnutrição deste paciente. Eu tenho que explicar para ele a questão da má absorção. Alguns pacientes têm intolerância à lactose, eu também tenho que me atentar a isso. Então, sempre que eu passar a visita, perguntar como que foi as tomadas, as refeições, se aceitou bem, se não aceitou, como que tá essa questão. A intolerância, então, a alguns alimentos também é ruim, por conta da sua má absorção. A mobilidade gástrica desse paciente também ela é diminuída em alguns momentos. As questões de alimentos muito quentes, muito frios, alimentos condimentados, bebidas cafeinadas e laticínios são alimentos que têm que ser diminuído ou quase cessado neste período deste tratamento. Então, quando o paciente vai embora, muitas vezes ele não tem a orientação do nutricionista. E quem faz toda essa orientação na alta do paciente? Somos nós. E aí, essas questões alimentares é importante, se nós não detemos esse conhecimento adequado, procurar o nutricionista e discutir o caso para que vocês consigam ter uma explicação de alta desse paciente adequada, orientando ele as condutas que ele deve tomar, o que ele pode fazer em casa e o que ele deve fazer e o que ele deve evitar neste momento indo para casa. E aí, essas são as intervenções que eu tenho que trabalhar. Então, eu tenho que trabalhar as questões medicamentosas, pensar nos seus efeitos colaterais, as suas interações. Eu tenho que pensar em fornecer ou trabalhar a questão dos estilos de vida deste paciente, as questões das intolerâncias que ele possa vir desenvolver na sua parte nutricional, na ingesta de líquidos, a questão do tabagismo e a questão da saúde mental é algo que deve ser trabalhado com eles também, tá? E aí, se eu identifico um risco de desnutrição neste paciente, a questão da má absorção, a intolerância à lactose, uma fibrose cística, os alimentos que causam essa intolerância, eu tenho que orientá-los para que eles não ingiram, não consumam esses tipos de alimentos para não prejudicar ainda mais o seu quadro. Partir aqui dessas intervenções que eu orientei ele na alta dele, eu vou pensar, porque lembrar que se esse paciente ele está no hospital, no ambiente hospitalar, a nutrição dele já vem adequada. A partir do momento que ele recebe alta e vai para casa, ele tem que seguir, porque a parte nutricional é algo importante para a sua recuperação e que o paciente ele tem que sair bem consciente em relação a isso, tá? Depois disso nós temos que pensar nos resultados deste SAI. Então, eu fiz lá minha evolução lá no início, né? Coloquei que ela era consciente, que ela é orientada, febril, toda bonitinha. E aí, depois, eu fiz o meu diagnóstico, que eu coloquei intolerâncias relacionadas às atividades, à fraqueza generalizada,
a nutrição desequilibrada, e aí eu fiz as minhas intervenções, ok. E agora eu vou pensar em colher tudo isso. E aí eu tenho que, quando for reavaliar esse paciente no meu outro plantão, identificar ou até mesmo reconhecer os fatores que foram negativos e que atentam à tolerância à atividade e, quando possível, tentar atenuar essas dúvidas, porque muitas vezes na sua reavaliação você tem que pegar o que o paciente não conseguiu absorver, ou se o paciente de fato está seguindo o que foi feito lá dentro da sua unidade. Será que o cuidado que você prescreveu no dia anterior, ele foi realizado durante as 24 horas até sua outra avaliação? Então é importante que sempre que o paciente estiver lá, ou que o técnico for trabalhar com esse paciente, prestar assistência para esse paciente, você participar voluntariamente. Entre no quarto, observe como foi o banho desse paciente, observe como está sendo as trocas, como que está sendo a aceitação dessa alimentação. Nada melhor do que nós participarmos, ou observarmos como que está acontecendo para que a coisa engrene, que os funcionários entendam que você é um enfermeiro participativo, é um enfermeiro que está ali observando principalmente as ações que eles estão praticando com esses pacientes. Então, toda essa participação é importante que você observe atentamente os seus colaboradores, tá? E passando daí, eu também tenho aí a questão do resultado, onde é importante que nós identificamos a questão de fatores onde pode vir ser negativos, tentar minimizar ou buscar uma forma onde a participação dessas atividades elas sejam presentes cada vez mais, não só nossa, mas da família também. Trazer essa família para perto é importante também. E a melhor forma para que isso aconteça é quando nós verbalizamos e entendemos ou percebemos que o nosso paciente ele está compreendendo tudo o que está acontecendo com ele, tá? Caso isso não aconteça, é importante que você oriente a família desse paciente, para que eles entendam o que está sendo feito e o porquê está sendo feito. E dessa forma, todas as intervenções que forem necessárias, isso vai demonstrar um comportamento, como que eu posso dizer, uma compreensão melhor, um comportamento melhor também dessa família que muitas vezes está ali ansiosa pelo resultado deste paciente e às vezes e até mesmo o próprio paciente também vai estar muito mais disposto e muito mais aberto para as medidas que têm que ser realizadas, pelas intervenções que muitas vezes nós precisamos fazer alguns ajustes no SAI ou no plano de cuidados de cada paciente, né? Importante também, o paciente que é assítico, é necessário que esse paciente ele seja pesado, tá, pessoal? Sempre lembre de pesar esse paciente. Então, se você tiver um tempinho a mais, que se for passar visita neste paciente, em vez de você pedir para o técnico ir lá e pesar o paciente, peça para que ele levante, acompanhe ele até a balança, que muitas vezes fica no corredor do andar. Leve você pessoalmente, porque isso demonstra a sua proximidade, isso demonstra que você é um enfermeiro atuante, é um enfermeiro que está atento, é um enfermeiro que ouve, que escuta. Isso é muito bom. Quando o paciente sente isso, ele desenvolve uma confiança muito boa, ele acredita no seu trabalho, ele acredita no seu potencial de enfermeiro. Eu sei que por muitas vezes, para quem já trabalha na área e para quem ainda não entrou, nós temos dias que estão super atribulados, com várias funções para realizar ao mesmo tempo, mas
3 minutinhos, 4 minutinhos que você tire para dar essa atenção a mais ao seu paciente, isso vai ser um ganho muito satisfatório lá na frente. E a recuperação desse paciente, certamente, ela vai acontecer de uma maneira efetiva dentro deste período que ele vai estar lá internado no setor que vocês atuam, tá? É importante também que esses pacientes, enquanto enfermeiros, que seja observado as questões dos exames deles. Então, os exames, neste momento, é importante porque qualquer alteração que aconteça lá no exame dele, você tem que deixar isso registrado na sua evolução, e isso deve ser discutido com o médico que passa visita neste paciente, né? No caso, o gastro, que muitas vezes vai acompanhar esse paciente. Então, fiquem atentos ao exame de hemograma dele, que tem que ser um hemograma completo, onde me traga o resultado das hemácias, da hemoglobina, do hematócitos, das plaquetas, dos leucócitos, tá? Muitas vezes esse paciente ele é submetido também ao exame de ultrassom de abdômen. É importante você ficar atento à questão do ultrassom desse paciente. A questão também de alguns pacientes, dependendo da gravidade, os sinais de hematopatopatia, né? Um fígado grande, distendido, ou uma esplenomegalia, que muitas vezes é usado esse termo, ou também ascite volumosa. Quando isso é detectado no ultrassom, automaticamente o médico acaba solicitando uma tomografia do abdômen, tá? E aí, essas questões de exames, é importante que nós estamos atentos, porque além de realizar os exames nas horas corretas, é importante que eles sejam realizados, porque muitas vezes o técnico acaba passando e deixando o exame. Então, você sempre fica em cima, sempre cobre, liga no setor que é o exame, pergunta se pode descer, já avisa o técnico, fala, ó, Dona Maria do 410 tem uma tomografia, você pode levá-la? E já leva o quanto antes, realiza o quanto antes esses exames, para que você não passe o seu plantão com pendências. Porque quando passamos o plantão com pendência, também nós não somos muito bem vistos. E isso atrapalha um pouquinho a nossa dinâmica de trabalho. Então, procure se atentar às questões de exames, verifique durante o seu plantão se foi colhido, conforme solicitado pelo médico, tá? Quando o paciente realizar o exame de tomografia, se atente também ao seu laudo. Procure ler o laudo do exame do paciente, porque isso também é um fator que você pode passar em plantão para o seu colega. E aí, quando o seu colega do noturno receber o seu plantão, ele vai saber o que aconteceu, qual foi o resultado da tomografia deste paciente, porque no dia seguinte, quando ele for passar o plantão, se for um plantão de 12 horas, talvez não seja o seu, se for 6, vai ser você. E aí, você dá continuidade o diagnóstico desse paciente, a evolução desse paciente. E quando o médico chega no setor, ele vai perguntar do paciente para você e você já vai ter ali tudo descrito, ou muitas vezes já de cabeça, como que está evoluindo esse paciente, tá? Então, tanto no ultrassom como na tomografia, é importante, então, se atentar aos sinais de esplenomegalia, de ascite volumosa, de hematopatia e se atentar às questões da tomografia, se foi realizado ou não e se tem o resultado. Muitas vezes também a tomografia, o ultrassom é, é feito de abdômen total, tá? Então eles pegam todos os órgãos para ver se a funcionalidade desses órgãos, tá? E alguns casos, neste caso aqui, o paciente ele tá lá fazendo uso, que eu até falei de duas medicações, que é o metronidazol, né? E quando a gente fala do metronidazol, lembra que ele é um antibiótico importante, né? O mecanismo de ação deste fármaco, ele faz a inibição do ácido desoxirribonucleico e faz a degradação do DNA, tá?
E aí, o que que acontece? As reações adversas que o metronidazol, que muitas vezes é conhecido como Flagyl, acomete o paciente. Ele dá algumas reações adversas atribuídas a alguns distúrbios gastrointestinais no paciente. Então, o paciente ele pode apresentar uma dor epigástrica, né, que é aquela dor no estômago, ele pode apresentar náuseas, ele pode apresentar vômito e também diarreia. E ele pode também ter, em alguns casos, alguma inflamação, tá? Então tem que ficar observando a questão gástrica. E isso vai fazer com que o paciente muitas vezes diminua o seu apetite. E aí isso atrapalha um pouquinho. E aí entra naquela questão da, como que eu posso falar? Da desnutrição desse paciente. Então, quando isso acontece, o paciente então começa a ter as suas alterações, começa a não ter a absorção adequada de nutrientes, e aí ele começa a ter assim, o emagrecimento e aquele abdômen volumoso, né? Esse paciente assítico também, muitas vezes o médico pede controle de balanço hídrico. Então, a hidratação deste paciente, muitas vezes ela vai acontecer mais por soro do que por via oral e vai observar a sua eliminação dentro das 24 horas. Em alguns casos, o médico pede até mesmo para sondar o paciente para ter um controle rigoroso do balanço hídrico deste paciente, para ver como que está sendo a retenção também de líquido desse paciente. Em alguns casos, o paciente também recebe um diurético para ajudar na questão dessas eliminações dessas toxinas, porque o paciente com ascite, ele faz um acúmulo de líquido na região peritoneal dele, e aí aquele líquido começa a fazer retenção de alguns produtos tóxicos para o organismo dele, né? E se você perceber também, o paciente assítico, ele tem um cheiro mais aguçado, um cheiro de amônia, muitas vezes, que você percebe um cheiro um pouco mais forte do suor deste paciente. Isso é bem característico do paciente assítico. E também ficar atento à questão da icterícia dele, que além de acometer a pele, o sistema tegumentar deste paciente, acomete também as córneas. Então, o globo ocular dele muitas vezes vai estar bem amarelo, que ele está fazendo uma alteração importante de bilirrubina. Então, essas questões é importante que sempre que nós vamos desenvolver o nosso SAI, nos atentarmos. Então, fui lá no quarto do paciente, começo então pela minha evolução. Fiz a minha evolução, que está aqui, coloquei lá como que está todo o paciente, como ele me relatou, se o sono dele foi bom, se não foi, eu vou relatar. Fiz a minha evolução, vou partir para o diagnóstico. Vou pegar os diagnósticos que correlacione aquilo que ele demonstrou para mim na sua conversa e através da minha evolução. Então eu busco diagnósticos que estejam relacionados à questão da intolerância à atividade dele, à fraqueza dele, à nutrição dele. Se ele tiver algum problema de padrão respiratório, eu também posso colocar aqui que está prejudicado. Depois disso, eu faço as determinações das intervenções que deve ser feita a esse paciente. Então, aí eu coloquei determinados fatores relacionados ao tratamento, onde eu vou explicar os efeitos colaterais e as interações farmacológicas, fornecer informações de como ele deve se comportar nos seus estilos de vida, né, as suas intolerâncias, deve ser discutida também, a questão mental. Depois disso, identificar os riscos de má absorção, verificar se ele tem alguma, como que eu posso dizer, uma intolerância. Depois disso, eu vou esperar os resultados. Então, eu reconhecer os fatos negativos, o que funcionou na minha orientação, o que não funcionou, e retrabalhar e participar ainda mais do dia a dia deste paciente internado. E aí, eu espero os meus resultados novamente e vendo se isso foi satisfatório ou não. Depois disso, o acompanhamento dos exames é importantíssimo e observar o que aconteceu.
com a evolução desse paciente. Se os exames dele, de um dia para o outro, teve uma alteração significativa. E se isso aconteceu, ótimo, isso mostra que o trabalho da equipe multidisciplinar está acontecendo efetivamente neste paciente, tá? Dúvidas, pessoal? Professor, Oi, como nós vamos responder o relatório de aula prática? vocês acessaram lá o site, o AVA? Sim, só que está informando aqui para a gente inserir um vídeo de um experimento realizado. Eu não entendi como que a gente vai responder. É que essa pergunta ela foi elaborada é porque aí tá todas as aulas de todos os professores. Neste caso, são as aulas práticas de, por exemplo, elaboração de experimentos com atividades químicas. Então, eles fazem isso e gravam o vídeo. No nosso caso, vocês vão colocar, não. Deixa eu lembrar como que é que coloca. Peraí. Não se aplica. Não se aplica. Isso. Aí vocês colocam não se aplica neste caso. Mas no nosso caso, por exemplo, qual é o material utilizado? No caso, é só a sua explicação, né? Vídeo aula. Videoaula. Vídeo aula. Vocês vão colocar. E a apostila, né? De uma certa forma. Oi? Professor, Oi. então nós vamos preencher adequadamente aqui. Em relação ao material, a gente vai colocar a videoaula Vídeo aula. e descrever como que foi o desenvolvimento do experimento. A gente coloca como? Aí o desenvolvimento vocês vão colocar realização das etapas do SAI. Ah, sim. Aí, após a realização, aí já é uma resposta pessoal. Isso é uma resposta pessoal. Ou a construção do SAI, ou desenvolvimento do SAI para o paciente cirrótico. Então, são respostas bem breves, não precisa ser nada extenso. Não. Coisas bem curtas, só para dar entendimento do que foi dito. Ah, sim, perfeito. Obrigada. Nada. Mais perguntas, pessoal? Olha, tá todo mundo quietinho aí. Já estão respondendo o questionário? Ô, professor, Oi. por favor, repete para mim como que foi realizado. Então, eu escrevo Coloca aqui como foi o experimento, né? Através de videoaula. através de videoaula. Vamos fazer juntos, né? Vamos, claro. Já é uma coisa que vocês tiram do caminho de vocês. Aham. Não, professor, no caso, através de videoaula é o material, né? Repete a pergunta para mim. Nome completo do experimento ou aula realizada. E você vai colocar que é o estudo de caso do paciente cirrótico. Cadê aqui? Deixa eu voltar. Aqui, ó, estudo de caso de um paciente cirrótico ou de um paciente acometido por cirrose hepática, também está certo. Como foi realizado, no caso, foi as etapas, né, do SAI. Isso, é a elaboração do SAI ao paciente cirrótico. Professor, então, através da videoaula é o material que a gente usou, né? Isso, E as etapas do SAI são descrevendo o desenvolvimento do experimento, né? exatamente.
Suelaine, eu tô ouvindo até a digitação dela aí. Desculpa, vou silenciar. Foi mal, bro. Imagina, não tem Eu esqueci. problema.